Atenção para a hora certa. Consórcio Nacional Brastemp. Você entra e seu Brastemp sai. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Um escândalo com a merenda escolar. 400 toneladas de leite em pó estão apodrecendo num depósito. O dinheiro público jogado fora. 50 milhões de cruzeiros são desperdiçados numa fonte que nunca foi usada. Um sequestrador é preso depois de um assalto a banco. A polícia do Rio diz que armas de guerra estão escondidas nos morros. O presidente Collor pede rigor no combate à onda de sequestros. O líder Mikhail Gorbachev diz que pode renunciar se as reformas não derem certo. Um lance de sorte na semifinal da Copa do Mundo. O goleiro defende um pênalti com o pé. A Inglaterra chora a derrota e a Alemanha consegue a vaga na finalíssima. O Jornal Nacional começa agora. A polícia do Rio persegue uma quadrilha de assaltantes de banco por mais de 15 quilômetros. Durante a perseguição houve troca de tiros. Um assaltante morreu e 2 foram presos. Um deles faz parte de uma das mais antigas quadrilhas de sequestros do Rio. O assalto foi às 11h30 da manhã nesta agência da Caixa Econômica Federal na Tijuca, zona norte do Rio. A polícia chegou logo depois e perseguiu os assaltantes. Na estrada Grajaú-Jacarepaguá, também na zona norte, 4 deles acabaram batendo com o carro. O Escort e o Gol foram roubados hoje de manhã e usados no assalto. Um dos assaltantes morreu no tiroteio. Depois da batida, 2 assaltantes ainda conseguiram escapar. Eles trocaram tiros com a polícia, renderam uma família que vinha numa Fiat Uno e seguiram por essa estrada em direção à zona norte da cidade. No alto da estrada, os assaltantes largaram os reféns e fugiram com o carro. Outro grupo de assaltantes foi perseguido pela polícia até este condomínio, na estrada do Itanhangá, na Barra da Tijuca. Aqui, policiais civis de 3 delegacias e militares do 18º Batalhão da PM conseguiram prender mais 2 assaltantes, Jorge da Silva Santos, o Maquique, e Ricardo Ribas Perdigão, o MacGyver. Com os assaltantes, a polícia conseguiu recuperar parte do roubo. Na delegacia, a polícia descobriu que Ricardo Perdigão, o MacGyver, era procurado também por sequestros. Ele atuava desde 1986 com a primeira quadrilha especializada em sequestros no Rio. A quadrilha era chefiada por Denizar Bastos de Albuquerque, que sequestrou no final do ano passado 3 empresários. Denizar morreu na prisão pouco tempo depois. A juíza Sheila Berrembach, da Justiça Militar do Rio, quer que a polícia aproveite as armas apreendidas com criminosos. Muitas dessas armas são mais sofisticadas do que as usadas pela polícia. Essa é a metralhadora .50, uma arma de guerra capaz de derrubar um avião. Os traficantes do Morro do Borel, na zona norte do Rio, têm uma igual a essa. Se comparada com as armas usualmente utilizadas, armas chamadas portáteis, utilizadas pelos policiais, nós podemos dizer que é uma comparação entre um canhão e um revólver. A polícia trabalha basicamente com este equipamento. Essa submetralhadora e essa escopeta 12 estão em operação há quase 10 anos. Essas 2 submetralhadoras há 15 anos. Esses 2 revólveres estão em operação há praticamente 30 anos. A cada prisão, a polícia encontra armas modernas com as quadrilhas. E todas essas armas acabam num depósito. O Código Penal diz que as armas apreendidas pela polícia devem ficar à disposição da Justiça até o julgamento final de cada caso. Isso leva em média 5 anos, segundo estatística da própria Justiça. Depois, as armas envolvidas em crimes devem ser entregues à União. A juíza Sheila Berrembach, da Justiça Militar, condenou semana passada 26 pessoas por roubo de 259 armas do Exército. Ela acredita que há necessidade de agilizar os processos envolvendo armas. Pelo que eu vi ontem na televisão, existem armas das Forças Armadas apreendidas e armas das Forças Armadas têm que ser devolvidas obrigatoriamente às Forças Armadas. Agora, as armas dos bandidos devem ter uma destinação melhor,
do que ficarem a apodrecer nos depósitos da polícia. O diretor da Divisão Antissequestro do Rio, delegado Jorge Mário Gomes, vai pedir mais equipamentos ao governo do estado para combater as quadrilhas de sequestradores. Os empresários também vão ser chamados a colaborar. Nós pretendemos nos reunir com o empresariado, com a classe empresarial, para que a classe empresarial possa efetivamente ajudar a divisão de sequestro no fornecimento desses equipamentos. O criminalista Técio Lins e Silva, que criou no Rio o presídio de segurança máxima Bangu 1, é contra a utilização da Ilha Grande no litoral do sul do estado como prisão especial para sequestradores. É um erro técnico, um erro político. É técnico porque no mundo inteiro já se provou que prisão em ilha não funciona. O custo é imenso e não tem sentido. E politicamente o Rio de Janeiro não pode ser a marca do crime internacional. Não se pode ter no Rio de Janeiro uma prisão para receber os grandes criminosos internacionais e os piores criminosos do Brasil inteiro. Isso tem que ser em terras da União, em local que seja apropriado para isso, e não no centro cultural do nosso país, na entrada do turismo internacional, no cartão de visitas do nosso país. O governador Moreira Franco diz que a população do Rio vive hoje o reflexo da impunidade que houve no passado. Ele disse que a sociedade unida poderá vencer o crime. Nós temos que nos unir. Existem hoje dois lados. Um lado está o lado do crime organizado, que deve ser combatido, que deve ser derrotado. De outro lado estão aqueles que querem o respeito à lei, que querem o respeito à cidadania, que querem viver numa democracia em que haja ordem. O apelo à união da sociedade é um convite à resistência. Resistência aos sequestros, às extorsões e às violências que ameaçam os homens de bem. A sociedade inteira condena a bandidagem e o desrespeito à lei. O presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Paulo Manuel Protásio, diz que essa onda de violência coloca em risco a vida da sociedade e exige um basta. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio, Arthur João Donato, também faz o seu apelo. Diz ele, o povo que trabalha há de superar essa onda de violência e resistir às ameaças. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, convoca os homens de boa vontade. Diz o cardeal, a parte sadia da sociedade precisa reagir para não afundar nesse mar de lama. Apelos como esses estão chegando de toda parte. E de toda parte há de vir a resistência que vai acabar com essa violência e com esse pesadelo. Você vai ver ainda nesta edição, o líder Mikhail Gorbachev diz que pode renunciar. A burocracia não perdoa nem o leite das crianças. O governo libera o preço do leite em pó, frango, ovos e todos os produtos de higiene. Ao todo foram liberados 24 produtos que estavam na tabela da SUNAB. Somente 11 produtos vão continuar na tabela. Ficam tabelados a carne de segunda, o leite tipo C, feijão preto, arroz, farinha de trigo, café, açúcar, pão, óleo de soja, margarina e massa comum. Alguns desses produtos vão ter aumento a partir de amanhã. O arroz sobe 10%, o feijão 25%, o açúcar 12% e o óleo de soja 10%. A SUNAB autua uma distribuidora de açúcar por vender o produto fora do peso. Em cada embalagem de 25 quilos, faltava 1 quilo de açúcar. Cada um dos 200 fardos com 5 pacotes de açúcar comprados pelo atacadista deveria pesar 25 quilos. Numa verificação de rotina, ele descobriu que cada fardo tinha 1 quilo a menos. A Delegacia de Ordem Econômica e a SUNAB foram chamadas e a denúncia contra a empacotadora comprovada. Num exame em 6 fardos, os fiscais constataram a irregularidade em todos eles. Depois da denúncia do atacadista, os fiscais da SUNAB com agentes da Delegacia de Ordem Econômica vieram até aqui a empacotadora do açúcar em Contagem, verificar qual era o problema. A Minas Açúcar empacota em média 30 mil fardos por mês, distribuídos para todo o estado de Minas. O processo de empacotamento é eletrônico e, por isso,
O gerente da empresa, que recebeu um auto de infração, procurou se justificar. Pode ter havido falha de equipamento, pode ter sido falha na balança do ser humano também, entendeu? Isso nós vamos apurar. A empacotadora tem 10 dias para dar explicações à SUNAB. Se ficar comprovado que houve má-fé, a empresa pode pagar multa de até 9.800.000 cruzeiros. O governo soviético renuncia daqui a 2 anos se a perestroika fracassar. É o que garantiu o presidente Mikhail Gorbachev no 3º dia do Congresso do Partido Comunista sob o fogo cruzado dos conservadores. O poder de fogo dos comunistas conservadores começa a atingir cabeças coroadas em Moscou. O primeiro-ministro Nikolai Ryzhkov e o chanceler Eduard Shevardnadze, 2 aliados fiéis do presidente Gorbachev, deram a entender que poderão deixar a cúpula do partido ao final deste congresso. Continuariam, porém, nos postos de governo que ocupam atualmente. Até o próprio Gorbachev, abordado fora do salão, comentou hoje que se as reformas que ele vem adotando não mostrarem resultados nos próximos 2 anos, todo o seu governo, inclusive ele, merece cair fora. Essa retórica de fritura da liderança reflete o poder dos grupos conservadores neste congresso do partido. São comunistas ortodoxos que querem de volta o poder absoluto que tiveram no passado. É também a voz e o grito da chamada nomenclatura, a elite do partido, que durante vários anos acumulou privilégios numa sociedade supostamente sem classes, mas que está cheia de mordomias. Você vai ver ainda nesta edição. O presidente Collor fala sobre a onda de violência. Um clube japonês oferece um cheque em branco para contratar o supercraque Maradona. O Congresso Nacional vai interromper o recesso parlamentar para votar a lei das diretrizes orçamentárias. A medida foi anunciada agora há pouco pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Nery da Silveira. O ministro Nery da Silveira disse que a decisão do presidente do Congresso, senador Nelson Carneiro, de devolver o projeto para o Executivo antes de ser votado pelos congressistas é inconstitucional. Vai ser cancelado o aumento dos fertilizantes. A informação é da ministra Zélia Cardoso de Mello. Ela diz também que o governo está estudando a renegociação da dívida dos agricultores. Eles devem ao Banco do Brasil mais de 44 bilhões de cruzeiros porque não concordam em pagar a correção de 84% sobre o que deviam em março. Imagino que até meados da semana que vem tenhamos uma solução que vai envolver, vamos dizer assim, um menu de alternativas, a redução do índice utilizado para correção do contrato, alongamento no prazo de pagamento, enfim, vai envolver uma série de coisas para que nós possamos, ao mesmo tempo, resolver o problema e possamos também ter alguma coisa que seja compatível com o nosso programa de estabilização. Outro peso sobre a agricultura é o aumento de preço de 30% dos fertilizantes. Como é que vai se resolver isso? Bom, esse já é alguma coisa que eu já posso dar uma boa notícia. Hoje nós tivemos um encontro com o presidente da empresa estatal que foi responsável por esses aumentos, e a empresa se comprometeu já a partir de amanhã a cancelar esses aumentos. A ministra da Economia disse que até o dia 25 vão ser anunciadas as regras para os financiamentos da nova safra. O presidente Fernando Collor deu hoje uma entrevista a 4 jornalistas de TV. Ele falou sobre problemas nacionais. O editor de economia da Rede Globo, Joelmir Betting, participou da entrevista. Presidente, o Congresso deixou a lei salarial para agosto. Até lá a gente vai conviver com a medida provisória do governo. Então eu gostaria de saber como vai ficar o nosso salário de setembro. Haverá reindexação das faixas menores? O senhor admite essa reindexação? Ou vai voltar a brigar pela livre negociação assim, com casca e tudo? Quando voltar o Congresso a se reunir no mês de agosto, nós esperamos encontrar uma solução de consenso, né, que naturalmente seja adequada ao momento que estamos vivendo e que não fira de morte o programa econômico. Inflação. O presidente diz que ela vai cair a partir de agosto. Nós podemos prever que a partir já de agosto, passados esses
esses incômodos que fizeram com que os índices subissem a esse patamar de 10%, dentro ainda daquilo que prometi na campanha, de que a partir de agosto nós tenhamos um processo inverso, e de que a inflação caia desse patamar de 10% e que atinja níveis bem inferiores. Para isso, é que nós não estamos admitindo ceder a nenhum tipo de tentação. A tentação que nós temos sempre é de fazer a indexação. Indexa preço e salário. Mas havendo a indexação, é de win-win para a inflação, que alcança os 150% antes de 30 dias. Eleições. O presidente confia na renovação política nas próximas eleições, mas diz que não vai participar da campanha. O meu afastamento das eleições não significa que eu deixe de acompanhar a cena política, não. Eu estarei sentado na primeira fila, acompanhando atentamente o desenrolar, né, de todo esse processo político-eleitoral. É fundamental que nós possamos constituir um Congresso Nacional dessas eleições ainda melhor do que o que aí está. Sequestros. O presidente rejeita a pena de morte, mas quer medidas duras contra o crime organizado. Eu compartilho da ideia de que esse índice de criminalidade, que é realmente preocupante, de que essa escalada de sequestros, que é atemorizante, que isso deve ser combatido de uma maneira eficaz, por uma polícia bem aparelhada, por uma polícia que esteja apta a prevenir e não a remediar. Não, se tivesse a pena de morte, isso não aconteceria, isso é engano. Que a pena de morte não significa o fim desses crimes. O futuro do plano. A nova estratégia para virar o jogo da economia. Presidente, o Brasil adotou a retranca no futebol para ganhar a Copa e a recessão na economia para acabar com a inflação. Acontece que o brasileiro só sabe jogar no ataque, nos gramados e nos negócios. A retranca na Copa foi um suicídio. A recessão na economia poderá ser um suicídio do próprio plano. O negócio não é deixar o time jogar e o mercado passar? Sem dúvida, esse é o nosso grande objetivo, não é? Esse é o nosso grande objetivo. E nós temos sinalizado, nós temos dado sinais claros de que é por aí que nós vamos caminhar. Ontem mesmo nós fizemos uma liberação de uma série de preços, né, de automóveis, de cimento, enfim, mantivemos ainda controlado alguns preços, cesta básica, remédios e assim por diante. E fazer o que está acontecendo agora, por exemplo, em relação ao álcool, ao diesel e à gasolina, quando eu vi pelo noticiário do Jornal Nacional aquele episódio de um senhor vendendo gasolina um cruzeiro mais barato e recebeu depois um telex de um funcionário do governo que realmente dentro da burocracia ele estava agindo corretamente, porque havia uma lei, mas simplesmente o dono do posto não podia vender gasolina mais barato. Veja como estava, né, e como ainda está do ponto de vista desse entulho burocrático o país. O controle de preços é mesmo um entulho burocrático. Até hoje o controle não evitou a alta dos preços, apenas impediu a queda dos preços controlados, além de desorganizar o abastecimento dos mercados. O fim dos controles faz parte da nova política industrial. O presidente disse que só um choque de competição entre as empresas, estimulado pela pechincha dos consumidores, pode acabar com a inflação no Brasil, como acontece lá fora, nas melhores economias, que, segundo o presidente, são economias fortes porque são economias livres. Você vai ver a seguir. A sorte do goleiro leva a Alemanha para a finalíssima da Copa do Mundo. E ainda nesta edição, a burocracia estraga o leite da merenda escolar. O futebol do Japão está disposto a pagar qualquer preço pela arte de Maradona. O industrial Ei Arita, presidente de um clube japonês, ofereceu hoje ao craque argentino um contrato e um cheque em branco, para ele preencher com o valor que quiser. Maradona joga atualmente no Napoli da Itália e tem contrato até 93.
Os argentinos tomam as ruas de Buenos Aires para comemorar a classificação para a final da Copa do Mundo. Mas o que era festa se transformou em muita violência. A vitória da seleção argentina encheu as ruas de Buenos Aires. Todos queriam comemorar. De repente, a festa acabou. Alguns torcedores mais exaltados começaram a quebrar e saquear as lojas. As avenidas 9 de Julho e Corrientes se transformaram num campo de batalha. A polícia usou japos d'água e gás lacrimogêneo para dispersar a manifestação. 200 pessoas foram presas e 50 estão feridas. Hoje de manhã, as marcas da depredação ainda eram visíveis. Os argentinos estão envergonhados. Essa senhora disse que não se pode ter uma alegria tão grande enquanto um grupo faz tão mal ao país. A violência preocupa, mas não tira a alegria e a esperança dos argentinos de serem tricampeões. Nessa casa, no bairro de Olivos, mora um argentino que mais do que qualquer outro gostaria de estar em Roma domingo disputando a final. É Nery Pumpido, o goleiro que no segundo jogo da seleção na Copa quebrou a perna e teve que voltar para casa. O goleiro titular da seleção achou que o time fez a melhor partida da Copa ontem e espera que na final a seleção jogue no mesmo nível. Quanto ao adversário, para Pumpido é indiferente. Depois de ganhar do Brasil e da Itália, a Argentina tem capacidade para ganhar de qualquer time. A Alemanha Ocidental vai ser o adversário da Argentina na final da Copa do Mundo. Os alemães eliminaram os ingleses na semifinal de hoje em Turim. Foram 120 minutos de futebol e decisão nos pênaltis. Aos 48 segundos de jogo, Gascoigne aproveita um rebote e chuta de longe para a boa defesa de Hübner. Falta na direita para a Inglaterra. No rebote, outra vez, Gascoigne manda a pomba. Hübner defende. Agora é a Alemanha. Cobrança ensaiada de falta. Augenthaler chuta e Shilton faz grande defesa. Segundo tempo, falta aos 14 minutos. Na jogada ensaiada, Breme chuta prensado e a bola engana o goleiro Shilton. Alemanha 1-0. A Inglaterra reage. Falta na esquerda. Pearce desvia de cabeça com perigo. 35 minutos. Bola alta na área. A defesa alemã falha. Lineker domina e bate cruzado para empatar o jogo. Veja por outro ângulo o gol que levou a partida para a prorrogação. Aos 4 minutos da prorrogação, Klinsmann sobe de cabeça e Shilton faz grande defesa. A Alemanha pressiona. De novo, Klinsmann recebe livre, mas chuta para fora. A Inglaterra também leva perigo. Odell chuta da esquerda e a bola bate na trave. A Alemanha toda em cima. Buchwald chuta de fora da área e outra vez a bola bate na trave. Na decisão por pênaltis, alemães e ingleses repetiram a emoção de Itália e Argentina e só definiram o finalista depois de 9 cobranças. O primeiro pênalti é para a Inglaterra. O artilheiro Gary Lineker chuta e faz 1-0. O primeiro alemão a chutar é Breme. Ele bate e empata. Beardsley, o camisa 9, chuta bem e faz a Inglaterra 2-1. O astro alemão Matheus também chuta com categoria e faz 2-2. Pela Inglaterra, Platt bate e faz 3-2. Riddle empata de novo a decisão nos pênaltis, 3-3. Na 7ª cobrança, Pearce chuta e Hübner faz boa defesa. Agora é a vez de Olaton. Ele chuta e a Alemanha passa à frente, 4-3. E no 9º pênalti, Chris Waddle chuta para fora e a Alemanha está na final da Copa. Os alemães nem precisam da 5ª cobrança. Vitória por 4-3 nos pênaltis. Festa alemã em Turim. O jogo foi entre ingleses e alemães, mas quem voltou a viver um dia de tensão depois da tristeza pela derrota de ontem para a Argentina foram os italianos de Turim. Foi um violento início de madrugada em Turim, mas quem diria, não eram os ingleses. Foram torcedores italianos que começaram o tumulto, decepcionados com a derrota da sua seleção. A polícia, preparada há vários dias para combater os hooligans ingleses, acabou reprimindo os próprios italianos. Durante o dia, mais uma demonstração de força da polícia. Dezenas de ônibus e viaturas, trazendo quase 4.000 policiais, cercaram o estádio desde o início da manhã. Helicópteros faziam o patrulhamento por cima.
Mas embaixo reinou a mais absoluta calma. Ingleses e alemães aproveitaram o calor de 34 graus e transformaram a área próxima ao estádio numa praia descontraída. Na hora do jogo, nova prevenção contra tumultos. Pela primeira vez, a polícia faz uma divisão entre as duas torcidas. Os alemães eram mais numerosos, mas a torcida inglesa ganhou a guerra no grito. Mas se ganharam na animação, os ingleses acabaram perdendo fácil nos pênaltis decisivos. A Alemanha estava na final. É a terceira vez consecutiva que os alemães conseguem fazer essa festa. Nas duas Copas anteriores, a Alemanha também chegou à final, mas deu azar. Perdeu o jogo decisivo na Espanha em 82 e no México em 86. Mas agora vai ter uma nova chance para ser 3 vezes campeão mundial, como o Brasil e a Itália. Sábado às 3 da tarde, Inglaterra e Itália se enfrentam em Bari para definir o terceiro e quarto lugares da Copa. E no domingo, também às 3 horas, a Argentina e a Alemanha repetem em Roma a grande final da Copa de 86, vencida pelos argentinos. As duas seleções lutam para conquistar o terceiro título mundial e, com isso, igualar a façanha de Brasil e Itália. Os jogos da final você vai ver aqui na Globo. E você vai ver ainda nessa edição um escândalo. O leite que a Alemanha deu ao Brasil apodrece num depósito. Uma denúncia: o dinheiro público vira água numa ponte que não serve para nada. O ministro da Agricultura denuncia os erros e a incapacidade do INCRA para fazer a reforma agrária. O ministro quer mudar a forma de assentar os agricultores sem terra. Na sede do INCRA em Brasília é fácil comprovar a principal denúncia do ministro. 75% dos funcionários do instituto encarregado de fazer a reforma agrária no país têm funções burocráticas. Enquanto sobra gente nos escritórios, faltam técnicos no campo. A maior parte dos colonos assentados nos últimos anos foi abandonada pelo INCRA. É o caso do projeto Barro Amarelo, que fica em Abadiânia, estado de Goiás. Este projeto é um exemplo do que não se deve fazer na reforma agrária. 34 famílias foram assentadas neste lugar há cerca de um ano. Praticamente foram jogadas aqui, sem qualquer assistência técnica e em lotes que são inviáveis para uma agricultura comercial. O barraco do colono Ambrósio de Andrade é o retrato da pobreza em que ele vive. Ambrósio é o terceiro dono deste lote desde que ele foi desapropriado. Antes dele, 2 outros lavradores desistiram de tirar qualquer produção daqui. Não temos condições de comprar quase nada, né? Adubo, calcário, semente, né? Você está preparando essa terra aqui na mão mesmo? Na mão, manualmente, sozinho. Os vizinhos de Ambrósio vivem dramas parecidos. Nenhum deles tem qualquer máquina, nem podem sonhar com um trator. A terra em que foram assentados é tão pobre como eles. 35 hectares para esse tipo de solo fraco, exige muita tecnologia, que não é o caso desse tipo de projeto. Eu posso citar alguns exemplos que outras empresas de colonização, dentro do próprio governo, que exigem glebas mínimas de 250 a 400 hectares para viabilizar o colono nessa gleba. A reforma agrária tem que ser rentável. Essa mentalidade que apenas se doar terra, isso aí está resolvido o problema, de modo algum. Nosso projeto de reforma agrária é um projeto de formação de proprietários rurais. Essa é a meta do governo Collor. Um exemplo de desperdício do dinheiro público. Na estrada que liga o estado do Rio a Minas Gerais, existe uma ponte que nunca foi usada. Ela custou cerca de 50 milhões de cruzeiros e está abandonada há mais de 10 anos. Esta ponte sobre o rio Piabanha, em Petrópolis, a 100 quilômetros do rio, foi construída no final da década de 70 e as marcas do tempo mostram que até hoje não teve utilidade. É uma construção de 70 metros de extensão que deveria ligar a estrada União Indústria com a BR-040. As duas estradas vão do Rio a Juiz de Fora, em Minas Gerais. E faltou pouco para concluir a obra. É preciso construir as rampas de acesso e asfaltar 200 metros de estrada. Mas esta parte do projeto passa por dentro dos terrenos de 5 sítios. Em 1977, o governo federal tentou desapropriar os sítios desta região. Os donos não concordaram com o preço que o governo queria pagar pelos terrenos e entraram com processos na Justiça Federal. O DNR começou a obra mesmo sem uma decisão da Justiça. A ponte ficou pronta no começo de 78, mas nesses 12 anos, nenhum carro passou por aqui.
A obra dificilmente vai ser concluída. O DNR não tem verba e a ponte já não é considerada tão necessária. Financeiramente, a obra não faz parte da programação do DNR para o novembro. No momento, poderia-se considerar ela não muito prioritária. Produtores gaúchos fecham a estrada 392 entre Pelotas e Rio Grande. Eles protestam contra o estado da rodovia, uma das mais importantes para a economia do Rio Grande do Sul. O protesto durou mais de 1 hora e provocou um engarrafamento de 10 quilômetros. Nenhum veículo conseguiu furar o bloqueio dos produtores, que reclamam dos buracos e da falta de conservação da estrada. Pela BR-392, passam 70% de toda a produção de grãos do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o prefeito da cidade de Curitibanos consegue recuperar um trecho de uma estrada federal por menos da metade do custo que o DNR teria com a obra. A estrada é a principal ligação entre o oeste do estado e o centro-oeste do país. A BR-470 ficou pronta há 15 anos e nunca foi recapeada. A pista está tão esburacada que em alguns trechos os carros e caminhões mal conseguem passar. O risco de acidentes é sempre grande. Mas aqui neste trecho, os buracos estão sendo tapados pela Prefeitura de Curitibanos, a 400 quilômetros de Florianópolis. A Prefeitura resolveu recuperar a parte da rodovia que passa pelo município. Nesta operação tapa-buracos, a Prefeitura de Curitibanos está usando equipamentos e funcionários do próprio município. Com isso, a recuperação de 80 quilômetros de asfalto vai custar 1 milhão de cruzeiros, apenas 1/3 do que custaria a mesma obra se fosse executada pelo DNR. Chegou a hora também de nós darmos a nossa parcela de contribuição para reconstruirmos esse patrimônio importante que são as rodovias nacionais. 10 prefeituras de Santa Catarina vão seguir o exemplo do prefeito de Curitibanos. Eles vão recuperar, no total, 400 quilômetros desta estrada federal. 392 toneladas de leite em pó da merenda escolar, no valor de mais de 50 milhões de cruzeiros, estão se estragando no Porto de Manaus. A burocracia do serviço público atrasa a distribuição do leite. As 392 toneladas de leite em pó desnatado estão estocadas no Porto de Manaus desde o dia 8 de fevereiro. De acordo com este laudo da Inspetoria de Saúde de Portos, Aeroportos e Fronteiras do Amazonas, do Ministério da Saúde, 7.000 sacos de leite já estão imprestáveis para o consumo humano. É o que consta neste relatório do Ministério da Saúde. Isso significa quase a metade de todo o estoque de mercadoria que se encontra aqui no Porto de Manaus. O leite foi doado pelo Programa Mundial de Alimentos e veio da Alemanha para ser distribuído com as crianças do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima no programa da merenda escolar. Só no estado do Amazonas são 160 mil crianças que dependem do leite da merenda escolar. E a taxa dos 5 meses de armazenamento a ser paga após a retirada do leite já está orçada em 31 milhões de cruzeiros. Se a Fundação de Assistência ao Estudante responsável pela merenda escolar fosse pagar hoje e retirar toda a mercadoria daqui, teria que desembolsar a quantia de 55% do valor do leite, inclusive pela mercadoria estragada. Por que este leite está estocado há tanto tempo ao invés de ser distribuído com as crianças? Bom, isso é um problema simplesmente, puramente burocrático, porque este leite, a responsabilidade do despacho desse leite é da Cobal. E a Cobal, foi aquele tempo que a Cobal ia ser extinta, não ia, ficou também esperando por recursos repassados da FAI, e aí foram passando os meses. Eu acho isso um absurdo, só que é questão de burocracia. Em Brasília, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, João Mauro Bosqueiro, disse que a Portobras foi responsável pela deterioração do leite estocado no Porto de Manaus. A companhia está processando a Portobras, empresa que foi extinta pelo governo. Boa noite. Boa noite.